Galera, mais um vídeo de manutenção, mais um vídeo passo a passo. Você que tá com dificuldade para fazer a manutenção nessas mesas aqui da Berg ou alguma mesa parecida como essa, eu vou desvendar alguns segredos aqui. Vai facilitar muito a sua mão de obra, vai evitar você de gastar uma boa grana. Então muita atenção a toda a dica aí. Você que gosta desse tipo de conteúdo, nosso canal é voltado a isso. A gente tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Então, galera, eu já vou deixando de conversa. Eu já adiantei o trabalho, já deixei a mesa aberta. Essa mesa tá com alguns canais funcionando e apenas 3 canais, salvo engano, que tá parado. Quando eu removi a placa, logo eu me deparei com essa situação, essa terrível situação. Veja só como foi feito o reparo, galera. Que coisa bizarra, hein? Então, infelizmente, todos os potenciômetros foram removidos de uma forma grosseira e fez com que danificou algumas trilhas dessa mesa. E eu pensei até que seriam os potenciômetros, mas no caso eu comprei o spray e fiz uma limpeza aqui de alguns e permaneceu ainda sem som alguns dos canais. Eu removi um e quando eu removi deu para notar todas as trilhas. Vocês percebem que até a placa tá um pouco empenada aqui, né? Por ter sido aquecido e forçado, mas enfim, como a maioria dos potenciômetros estão funcionando e é apenas alguns, é preciso só a gente, antes de tudo, entender uma coisa. Existe dois tipos de potenciômetro que é usado nessa mesa aqui, e por mais que eles sejam totalmente iguais aqui, muitas das vezes vai até ser a mesma cor aqui, mas tem potenciômetro estéreo e tem potenciômetro mono. Os dois são usados, ambos, tanto às vezes na entrada quanto às vezes na saída. Como você vai identificar realmente se você não tiver prática, e até mesmo para quem tem prática, muitas vezes se engana. Então o adequado é você realmente abrir o potenciômetro e observar essas trilhas aqui. Veja só, essas trilhas correm essas molinhas aqui. Muitas das vezes tem todas as trilhas completas aqui, mas às vezes só tem as molinhas de um lado. Eu tô com um outro aqui que inclusive esse é novo e foi feita uma reposição de uma mesa e o técnico se enganou, mandou comprar todos os potenciômetros e os da mesa não tava com problema. Colocou os novos e o problema não resolveu, e a mesa veio aqui, eu acabei resolvendo o problema, mas com atenção. A gente tem que muitas das vezes buscar identificar realmente a fundo o que seria. Vejam só a diferença aqui. Eu tenho a mesma pista, essa pista aqui é idêntica a essa outra pista aqui. Se muitas das vezes acontece também de vir ela mono, por exemplo, só vem essas trilhas pretas aqui desenhadas apenas de um lado, mas nesse caso ela vem para ser um potenciômetro estéreo, mas por sua vez ela tem apenas um conjuntinho de molas aqui. Veja só essas molinhas, essas molas aqui, elas correm exatamente em cima da trilha. Então essa outra aqui que tem 2 conjuntos de mola, ele trabalha estéreo. Então, se a plaquinha for estéreo, mas esse conjunto de mola for mono, não tem como o potenciômetro ser estéreo. Eles vêm totalmente iguais aqui no fundo. Então, eles vêm com 4 pinos, porém eles não vêm escrito se é mono ou se é estéreo. Você não teria, teoricamente, como identificar. Nesse caso aqui, a gente tem que realmente abrir para identificar. Você vai, tira um da mesa e abre para você conferir para ver se é estéreo ou não. Isso, lembrando, caso não resolva você aplicando o spray. Quando não resolve aplicando o spray? Quando essa trilha está desgastada. Você vai colocar contra a luz, aqui infelizmente não dá pra gente perceber, mas se eu tivesse uma luz aqui por trás, eu conseguiria ver o desgaste das trilhas. Então, se ela tiver desgastada, é justamente naquele local onde o som fica falhando. Então, não com limpeza apenas não vai resolver. Eu vou deixar um vídeo aí para auxiliar a você que quer desmontar os seus para fazer a limpeza específica, mas esse vídeo aqui é focado para a gente resolver problemas na parte elétrica, como esse aqui que eu tô falando,
específico dos potenciômetros e como você vai testar ele aqui na placa, para descobrir se você tem alguma trilha rompida e tá fazendo com que não passe o sinal dos determinados canais defeituosos. Dá pra gente observar, muito fácil, a construção de uma mesa, ela é construída por blocos, então tem todas essas sériezinhas aqui que são correspondentes aos canais. Ela ligada, eu observei que o som tava chegando nos LEDs, mas porém o canal 1 e alguns desses canais aqui que são estéreo, esses outros canais aqui, tava sem funcionar. Então eu removi esse do canal 1 e percebi que as trilhas estavam muito, como danificou muito aqui a solda, então acabou rompendo as trilhas aqui do outro lado e dificultava muito fazer a solda. O que é que a gente tem que fazer nesse caso? É fazer uma medição. A gente vai fazer, primeiro identificar aqui qual seria as trilhas corretas. Coloquei o teste aqui em condutividade. O que você vai ter que observar é essa parte superior dos potenciômetros. Então ele está aqui, localizado aqui, tem 4 terminais aqui na parte inferior, tem 2 terminais que é um terra e tem mais 2 terminais aqui em cima. Esses terminais, eles fazem ligação com essas chaves, as chaves de multi. Então aqui do outro lado a gente tem aquela chavezinha de interromper o som, a chave multi. O que a gente tem que observar é a medição que está fazendo do potenciômetro, que por exemplo, nesse caso aqui, eu vou fazer a medição desse ponto aqui, ele tá assim de costa para cá, ele tem que dar aqui no centro da chave. Essa chave ela faz com que o sinal dê condutividade para um lado, para o outro, para fazer o corte do sinal. E nesse caso aqui, a gente observa, vê só, ela faz a conexão exato para o pino do meio. Nesse caso do pino 1 aqui, eu notei que não estava fazendo a conexão. Então a gente tem aqui o sinal interrompido. Então você vai fazer, se o caso seu tiver interrompido também por alguma manutenção feita assim, dessa forma inadequada e acabou destruindo as trilhas, essa ligação daqui desse pino, ela vai para o meio da chave aqui. Então dá para você seguir as ligações para você ver até onde o sinal vai e você fazer o jump. O que seria o jump? Puxar um fiozinho mesmo da ligação daqui para o meio da chave. Os outros canais que também estão com defeitos, vocês vão observar agora aqui, são, salvo engano, é o 5 e o 6. No caso, o potenciômetro correspondente é esse aqui. Aqui o potenciômetro tá aqui. Esse daqui, o canal, por ele ser estéreo, eu vou confirmar para ver se é ele aqui. Ele mede aqui, ele mede aqui, esse aqui tá dando. Vê só que a chave, nesse caso aqui, ela é estéreo também. Então ela tem esse bloquinho aqui de terminais e tem esse outro aqui. Nesse caso, os 2 terminais em cima do potenciômetro, eles fazem ligação diretamente com a chave. Aqui, esse faz com esse, já esse aqui faz com esse. Outro ponto que tem que ser prestado muita atenção é onde passa o sinal, que são exatamente nessa parte inferior do potenciômetro. Se você olhar pelo lado de lá da placa, tem um capacitor em cada canal, e nesses canais estéreo tem 2 capacitores. Vocês conseguem observar os terminais dele aqui. Então eles fazem ligação para os pontos respectivos do potenciômetro. Então se a gente observar, fazer uma aferição aqui, ele tem que fazer a medição. Esse aqui não está fazendo, vejam aqui. Esse aqui já está fazendo. Então a trilha desse canal 3 também estaria rompida. Eu tenho que fazer a remoção do potenciômetro aqui, ou então fazer o famoso jump, né? Eu vou aproveitar aqui rapidamente e vou tentar tirar o potenciômetro apenas com ferro de solda, galera, com rapidez, levando em consideração o tempo da solda. O problema é porque às vezes a pessoa pensa que tem que demorar muito. Não, isso só é o tempo necessário para a solda derreter. Como eu já tirei o potenciômetro do 1, eu observei que estava muito danificado as trilhas. Então talvez vou acabar fazendo um jump mesmo. Vê só, tirei o potenciômetro, tá aqui. Então eu poderia, no caso, fazer a ligação, mas aqui eu vou talvez restaurar. Vejam só, galera, como tá estragado aqui o lugar. A trilha sai daqui desse ponto, ó. Tá vendo aquela rompida?
Acho que vocês conseguem ver aí, ó. Ela tá levantada aqui, um pontinho de nada. Enfim, ela vai diretamente para esse pontinho do capacitor. Eu posso fazer o jump se eu achar dificuldade aqui. Mas galera, o interessante é isso, é vocês fazerem, primeiro observarem com atenção. Vocês não podem jamais sair desmontando a coisa, ou então comprando porque o cara disse que era isso e aquilo. Não, às vezes o potenciômetro tá bom e o cara manda comprar e você compra, às vezes pensando ser um tipo de potenciômetro e não era. Vê só isso aqui, tava tem um pouco de sujeira ali ainda. Aparentemente as trilhas estão boas e o potenciômetro também é estéreo. Leva aquele mesmo exemplo que eu estava dizendo antes. Tem que prestar atenção muito nisso aqui antes de comprar, olhar cada trilha, ver se dá para recuperar. No caso desses canais estéreo, você tem dois capacitores, eles também fazem ligação. Se você for fazer a aferição, um capacitor vai fazer a ligação para um terminal, o outro para o outro terminal também. Você faz a aferição para fazer essas correções depois da solda de todos os componentes, todos os potenciômetros. Aqui eu já notei, eu estava observando aqui, tem um curto bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, bem aqui galera, um curto nesse ponto. Ver se o zoom consegue pegar aí. Um cabelinho de nada de solda, tá fazendo a ligação aqui. Então tem que fazer todas essas soldas com cuidado. Vê só galera, que solda mal feita, né, que fizeram aqui, aí, infelizmente. E se a gente mexer é capaz de ficar pior aqui, viu? Se tiver sonando certo, eu não vou nem mexer, porque senão vai dar muito problema aqui. Pelo jeito, eu vou avisar o cliente a situação que tá feita na mesa, né? E infelizmente isso é o resultado de uma assistência de má qualidade, né? Para você que vai fazer o reparo dessa mesa aqui, você tomar muito cuidado, porque as trilhas realmente são muito finas e elas não suportam muito calor. Você jamais tem que fazer uma reposição, uma remoção. Vê só como está destruído os potenciômetros aqui por excesso de calor. Então não é dessa forma que tem que fazer. Não é com uma estação de solda aqui. Tem que ter muito cuidado com todos esses componentes que estão em volta do potenciômetro, que também pode ser danificado por excesso de calor. A remoção adequada para se fazer mesmo aqui, com o sugador e o ferro de solda. E para você que tem prática, nem mesmo o sugador precisa, você consegue fazer a reposição muito fácil. Aqui infelizmente até esse conector tá colado, foi colado. Realmente foi uma mesa que foi para alguma pessoa que não tinha conhecimento do que estava mexendo e quis ganhar, ou então às vezes era o próprio dono, não sei. Mas o fato é que tá muito mal feito. Vê só a situação dessas soldas. Vocês notam o quão é fininho todas essas trilhas. Todos esses componentezinhos aqui, eles têm que ter um maior cuidado para você fazer a remoção deles. Os potenciômetros ficam bem próximo a componentes aqui. Então se você faz o uso inadequado do ferro de solda, pode acabar prejudicando eles aqui. Então antes de fazer qualquer manutenção nesses aparelhos, você tem que primeiro ter uma noção boa de solda para você acabar não danificando. Olha a situação dos terminais dos potenciômetros, como estão horrendos, né galera? Que coisa mal feita, hein? Então muito cuidado também para você que vai mandar aparelhos para consertar. Observe se aquela pessoa realmente ela tem competência ou se é mais conversa, porque muita conversa com pouco resultado, a gente de boa intenção, o inferno tá cheio. A gente tem que realmente ter muito cuidado a quem a gente vai entregar nossas coisas, porque de certa forma é um aparelho que tem um valor importante, mas poderia ser muito mais caro do que esse.
e você tomar um prejuízo enorme por conta de uma possível tentativa de manutenção. Nesse caso, você tem que ficar muito atento quando o camarada disser que todos os potenciômetros estão ruins. Nesse caso, de quando o potenciômetro está ruim, você vai notar que o som vai falhar muito mesmo, a ponto de chegar a ponto de cortar 100%, e quando você topa assim em outra posição, o potenciômetro vai funcionar. Mas muitas das vezes, se você assistir esse vídeo aí, o que eu deixei o card aí em cima, você consegue recuperar apenas abrindo o potenciômetro. Você vai abrir o potenciômetro, como eu abri esse aqui, e vai fazer uma limpeza da trilha. E se caso não resolva o problema, se por exemplo a trilha tá gastada, essa trilha aqui, você consegue notar muito fácil colocando contra-luz. Aqui a gente não tem luz do outro lado pra gente ver, mas ela fica realmente com uns caminhos brancos no meio dessas trilhinhas pretas. Então veja só que essa daqui a gente já tá vendo que tá bem mais desgastada, né? Os caminhos aí, olha lá como tá desenhado os caminhos aonde corre esses ferrinhos aqui. Esses ferrinhos é quem vai causando o desgaste da trilha. Então, se essa trilha tiver rompida, não tem grafite, a não ser que você fizesse o uso de uma chamada tinta condutiva, que vai dificultar muito, mas sai muito mais barato comprar realmente o potenciômetro. Observando que no seu caso a trilha está em bom estado, o que você vai fazer é a limpeza dela. Vai levantar um pouco essas molinhas aqui com cuidado, vai ver, veja esse card antes de você fazer isso aí. Depois delas bem alinhadas, como elas vêm de fábrica, aí sim você faz a montagem do potenciômetro no lugar, com cuidado. Nada de graxa, de alguma coisa de óleo. Você nota que tem apenas uma espécie de graxa nessa outra parte, mas na trilha em si aqui a gente não coloca. Então aquele grafite que é colocado nas mesas não resolve, galera. Aqui dali não se pode colocar, até porque eu já peguei aparelhos que tinha tanto grafite que a própria carcaça do aparelho tava como se fechando um curto e pegava como se fosse um zumbido. Era uma interferência causada por excesso de grafite em toda a placa. Foi se colocando tanto grafite que os grafites, que o pó do grafite começou a fazer condutividade nos componentes lá pelo outro lado, porque essas placas ela tem um tamanho grande, óbvio. Então o cara colocou tanto grafite aqui que estava fazendo condutividade nos terminais dos componentes e consequentemente deu problema no aparelho. Eu batia assim, caía um monte de pó. O correto de se fazer a limpeza com isso aqui é esse produto, independentemente da marca. Eu não estou ganhando da marca aqui, mas é limpa contato. O produto é como se fosse um álcool isopropílico, que também dá para fazer a limpeza, mas para esse tipo de potenciômetro aí, você vai fazer uma limpeza muito simples. É você colocar nessa posição, com os potenciômetros para baixo assim, vê só como fica, galera, porque aqui você faz com que a sujeira desça e fique na parte de cima, porque geralmente o potenciômetro sempre está zerado lá embaixo. Então se ficar sujeira lá, ela fica acumulada e vai forçar as molinhas do potenciômetro. Nesse caso você deixa a mesa assim, de cabeça para baixo, a placa de cabeça para baixo em pé, com os potenciômetros virados nessa posição. Você vai fazer o que? Vai colocar aqui, ó, dentro da trilha e vai, ó, solta um pouco do líquido, solta para baixo e vem levantando aqui, ó, limpando o eixo. Pronto, limpou aqui. Agora vai aqui para cima de novo, para baixo, pronto. É assim que você tem que limpar. Correr um pouquinho aqui, já foi. Assim também dá para fazer nesse outro de eixo. Se você descobre o buraquinho aqui dele, você coloca, caso ele esteja com problema, e você vai girando o eixo e aplicando, girando e aplicando. Lembre que esse daqui, primeiro você dá uma limpada em cima e no eixo, depois sobre o eixo para a parte limpa e vai descendo aqui e ele vai limpando. Logo tá seco, mas é bom você deixar
secar num local quente, como pegando sol. Se tiver até um secador de cabelo, caso você esteja com pressa, pega o secador de cabelo depois de passado todo o spray e vai fazer essa limpeza geral. Pode aplicar na placa toda sem medo, sem problema nenhum. Nessas chaves procurem também os locais. E galera, dica exclusiva aqui: essas chaves, quando elas dão falhamento, o correto de se fazer é esse exercício mesmo aqui. Muito tempo parado, às vezes a mesa, olha. Você vai deixa a placa numa superfície bem apoiada e vai dando uma brincada aí em todas, várias vezes, pelo menos umas 10 vezes em cada uma. Vai fazendo esse movimento e ele vai fazendo com que a mola vá entrando para o lugar. Muitas das vezes ela fica pressionada numa posição e ela perde um pouco da força. Então, junto com o spray, você dá essa chacoalhada aí geral, aplicando sempre o spray nessa posição para que toda a sujeira escorra. Esse spray também pode ser aplicado, óbvio, nos conectores lá, se caso tiver necessidade. Para você tirar manchas aqui, você pode fazer o uso de detergente mesmo. Caso você tire todos os conectores, aqui você pode aplicar detergente com a buchinha leve, essa buchinha, uma esponjinha mesmo, não uma esponja de lã de aço. Não use lã de aço, caso arranque os nomes, e não use produtos abrasivos como Tine, porque vai arrancar também os nomes aqui. Você vai fazer essa limpeza com detergente, deixar secar, vai ficar novinha. Se o problema for sujeira, essas coisas gordurosas aqui, vai sair tudo. Só não vai sair mesmo a questão de arranhão, porque arranhão, óbvio, é a questão da pintura. Mas essa parte aí, o console dá para ficar 000. E aqui, galera, o segredo é esse: é observar e fazer o trabalho com cautela. Não faça as coisas aí a milhão. Isso, a pressa é inimiga da perfeição. Aqui é um produto que realmente tem que ter um maior cuidado, porque trata-se de componentes bem pequenininhos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.